revisão breve dos coloca aqui, ó. Possessive article. Beleza, então, possessive article. Pronto. Olha só, eu vou passar aqui, vou falar para vocês os pronomes no nominativo, eu, você, ele, ela e assim vai. E aí a gente vai relembrar aqui os possessivos correspondentes. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho ich. Qual é o possessivo correspondente? Mine. Mine. Beleza. Aí a gente tem depois tu. Qual é o possessivo correspondente? Die. Dine. Depois a gente tem ea. Possessivo correspondente. Die. Sein. Então, Depois nós temos zi, que significa o que esse zi aqui? ela. Eu vou colocar minúsculo, sabe por quê? De propósito, por causa do zi que vai lá no final. Só pra gente. Inclusive a própria gramática faz isso, né? Coloca minúsculo assim para deixar claro o zi do final. Beleza, esse zi aqui significa ela, né? Qual é o possessivo correspondente? Ia. Ah, não. Desculpa, Zia é ia. Foi sem querer. Boa. Zi. Aí depois nós temos o s. Qual é o possessivo correspondente? Nossa, não sei. Tava na tabelinha? Ah, tá lá na tabelinha. Caramba, não sei. Eu acho que em algum momento a gente aprendeu, mas como não teve uma frase até agora com alguma coisa que fosse do S, eu não lembro. Tá. Vamos pular, a gente vai lembrar daqui a pouco. Via significa Nós, É. unser, unser. Unser. Beleza, e depois nós temos qual pronome? ia, Que significa? vocês, Que é olha. olha. Ia, Olha o passarinho, olha. Olha. Exato. Depois nós temos qual pronome? Ficou mutado aí. Zi. Peraí, tá Zi Zi mutado. maiúsculo. Não, Z minúsculo de eles e elas. Tá, e o possessivo? Ia minúsculo também. E agora sobrou? Z maiúsculo. Que significa? Você formal. Boa. E o possessivo? Ia maiúsculo. Muito bom. Faltou Esse ia agora. maiúsculo? É o único ia Sempre. maiúsculo? Esse ia sempre. Peraí, que aqui é um R. Que eu ia. Aqui é R, coloquei sem querer N. Ia. É sempre maiúsculo mesmo no meio de frase, sempre. Por conta do Zi maiúsculo, né? Exatamente, porque o Z é maiúsculo também, e aqui vai ser uma forma, um modo formal de tratamento. Perfeito. S. O possessivo de S vai coincidir com o possessivo de outro pronome que já está aí. É o sein? Ah, boa. O Zai que repete muitas vezes. Vamos tirar um print novamente. Pra olhar isso na minha parede todo dia. Tá. Eu acho que vale mais a pena ficar fazendo um monte de exercício. Eu vou passar para vocês um monte de exercício de possessivos e aí vai ter como memorizar. Boa. Agora a gente vai trabalhar com alguns exemplos, não necessariamente com todos, mas alguns exemplos aqui só para refrescar a mente. Só que antes de trabalhar com os exemplos, a gente vai falar de algumas regrinhas. Olha só. Essas palavras aqui, elas são declináveis. Obrigada. Quais? Mais comidinha. Mãe em casa é um problema. Esse ficou horrível. Mas faz bem. São declináveis, sim. São declináveis. Essas palavras, então, são declináveis. O que é que significa dizer isso? Que essas palavras são declináveis? Que elas mudam de acordo com o que vier, o sujeito. O caso da frase. É. Muito bom. Significa que elas
sofrem alteração aqui no final, você às vezes coloca a letra E, ou é N, é N, é S e tudo mais. Beleza. Então, essas palavras são declináveis, né? Elas recebem letrinhas no final aqui, a depender da situação. Só que essas palavras, barulhão aí, que barulhão é esse? Liquidificador. Desculpa. Ah, mas não tem como você pedir pra ela parar de Não tem bater, como. A gente infelizmente. até trocou um Não, pouquinho. tá tranquilo, tá Cara, tranquilo. se Tira você nosso quiser, a áudio gente pode agora. ficar mutada. Beleza. Beleza, mind, eyes, eye, assim por diante. Ok. Essas palavras são declináveis, correto? E aí, só que a gente consegue aprender mais rápido se a gente lembrar o padrão que existe nessas palavras. Elas são declináveis como uma outra palavra. Então, se você sabe declinar uma outra palavra, você sabe necessariamente declinar essas palavras. Aí são os artigos definidos. Uh-uh. Ué, eu declino, mas eu não, agora eu tô pensando, acho que eu decorei, mas Eu acho que você está calma, o quê? você tá declinando meio que no automático, né? Assim. Acho que sim. Mas essas palavras aqui, elas são declináveis como a palavra caem, como a negação caem. De acordo com o Com aquele artigo, finalzinho. Não, não. o Não, finalzinho do. não existe a palavra caem, a negação em alemão? Uhum. Essa negação é declinável também. Você fala keine Leute, porque Leute é plural, então keine. Se eu falar nenhum carro, kein Auto, né? Ich habe kein Auto. Eu não tenho carro, então kein Auto. Eu não posso falar keine Auto, porque Auto é uma palavra neutra. Então, assim, Sim. a palavra kein é declinável. Como a palavra kein é uma só, é mais fácil você memorizar a declinação da palavra kein do que ficar tentando memorizar a declinação de tudo, já que tudo aqui vai declinar como kein. Então, se você sabe declinar, Mas vai declinar também como ein, né? Igualzinho. sim, mas por que que a gente fala kein? Porque kein você pode usar no plural, os possessivos também. Já a palavra ein a gente consegue usar no plural, mas por causa disso. Uhum. Boa, tá. Beleza? Mas enfim, vamos trabalhar com exemplo que vai ficar mais fácil, para não ficar muito abstrato assim. Primeiro, a gente vai trabalhar com frases úteis, né, para facilitar nosso aprendizado. E uma frase que eu anotei aqui é a seguinte: Rücken. O que é que significa Rücken? Gancho? Não. Não sei. Der Rücken significa costas. As costas. Uhum. A gente em português fala no plural, mas em alemão no singular. Der Rücken, as costas. Beleza. Palavra masculina. Agora, se eu quiser falar assim, ó, sendo nominativo, sendo sujeito, minhas costas. Como é que você fala minhas costas em alemão? Mas usando Mas não é plural, né? Não, não. Em alemão é uma palavra masculina. Como é que você Ah, fala tá. Mein Rücken. mein Rücken? Por que é que eu não posso fazer isso? Colocar a letra E aqui. Porque seria feminino. Ou plural. Exatamente. Então é mein Rücken. E aí você quer falar que tá doendo. Tut weh. Minhas costas estão doendo em alemão. Mein Rücken tut weh. Olha, você precisa muito dessa. Precisa dessa que mais uso. Mas Se Deus quiser, não vai mais precisar. Então essa frase é uma frase útil, né? Mein Rücken tut weh. Minhas costas estão doendo. Só que em alemão, lembrando que é uma palavra que está no singular, uma palavra masculina, né? Uhum. Ô, Ok. Ravine, olha só. Essa frase aqui é genérica, né? Minhas costas estão doendo. Mas se eu quiser falar assim, ó, minhas costas estão doendo aqui na parte de baixo. Como é que eu falo isso em alemão? Uma forma muito simples, você pode fazer isso aqui, ó. Mein Rücken tut unten weh. Unten significa na parte de baixo. Então, é algo que... Porque normalmente nossas costas, pelo menos eu acredito, ela dói mais na parte de baixo, assim, né? Talvez.
As minhas não. As minhas vai mais aqui, próximo, mais Ah, é? Mas próximo. Tá de baixo mais na lombar, né? Acho que as deles dependem do exercício, da posição. Uhum. Mein Rücken tut unten weh. Minhas costas E estão. se eu quiser falar aqui em cima? Tipo, aqui. E aí? O que é que seria? Tem um chute? Ahn, não. A gente não trabalhou isso ainda, mas a gente vai ver isso ainda. Oben. Ou... Oben, na parte de cima. Oben. Ok. Mein tut unten weh oder oben weh. Show de bola. Então, isso aqui é sujeito, correto? Uhum. Agora, vai ficar o negócio vai ficar bem interessante agora. Lebenslauf. Sabe o que é Lebenslauf? Coração? Currículo. Eu tô chutando umas coisas muito Palavra boas, né? interessante. Tipo, Hulk, gancho. Tá bom. Mas porque gancho a gente trabalhou na aula e era Haken. Haken. Ah, legal. Não, tá, não sei. Anhang, não sei também. Tá, isso aqui é em anexo. Im Anhang. Em anexo. Hum. E aí, qual é o sentido da frase agora? Uma frase útil, que você escreve em um e-mail. É uma frase O muito, currículo muito da útil. senhora, peraí, se encontra em anexo? O De meu novo? currículo se encontra em anexo. A senhora, o senhor encontra em Ah, anexo. não, agora que eu vi que a frase começa aqui. Pera, a frase começa em Mayhupen. Eu tava lendo Não, Lebensraum. Não, 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 Leben... não. A frase começa aqui, ó. Ah, tá. Isso é um M de Mai? Ah, tá. Então é meu currículo. Se encontra em anexo? Não é se encontra, assim, é uma tradução livre, o sentido você pegou, mas não é se encontra. Eu usei aqui o sie, eu usei um outro verbo, finden. O que é que significa finden? Achar. Encontrar, achar, ok. E agora? Pode traduzir. As- Essa é uma frase bem útil aí e está dentro do projeto de aceleração de aprendizado. Você vai usar essa frase em e-mail. encontra o meu currículo em anexo? Como é que Acha é? meu... A senhora ou o senhor encontra o meu currículo em anexo? Exatamente. Ou em anexo, você encontra meu currículo. Não precisa traduzir sempre como o senhor ou a senhora, não, tá? Só traduzir como você, mas lembrar que é um você formal. Sim, tá certo. E aí, beleza. E aqui no comecinho, como é que a gente vai colocar? É uma palavra masculina ou feminina? Masculina, é uma palavra masculina. Jamais. Mein, Meinen. meinen com EN no final. Uhum. Por quê? Ah, porque isso é dativo? Acho que é o acusativo do fim deles. E o sujeito está onde? Sie. Correto. Aqui é o acusativo. Meu currículo você encontra em anexo. Você pode começar uma frase com um acusativo. Não tem problema. É só porque você está dando uma ênfase no acusativo. Meu currículo você encontra em anexo. O sujeito é Sie, né? Então, se fosse para escrever de outra forma, seria você encontra. Encontra o quê? Meu currículo em anexo.
Então aqui tem que declinar no acusativo. Confuso, médio, claro. Eu entendi. Às vezes ainda confundo um pouco quando é acusativo, dativo, não sei o quê, mas eu entendi a lógica. Entendeu? Tá. Outro exemplo. Vamos para uma outra frase útil também, ó. Você quer falar o seguinte: minha conexão de internet é muito lenta. É uma frase comum do nosso cotidiano, né? Às vezes a gente fala algo assim: minha internet está muito lenta. Minha conexão de internet está muito lenta. É uma frase útil. Como é que seria isso? Então, ó, vou colocar assim, aí vou colocar isso aqui, ó. Internetverbindung ist, aqui eu vou colocar 3 pontinhos e vou colocar langsam. Então, aqui eu vou querer uma dica. A maioria das palavras que terminam com UNG são femininas. Já pode anotar essa regra aí. A maioria das palavras que terminam com UNG são femininas. A maioria das palavras que terminam com UNG são femininas. É um macete muito bom para que vocês realmente acertem o artigo da palavra, né? Isso vai influenciar na fala, na escrita de vocês. Bastante. Palavras que terminam com UNG são femininas. Show de bola. Agora eu quero a resposta. Onde tem 3 pontinhos, eu quero que vocês complementem. A tradução é a seguinte: minha conexão de internet ou com a internet é lenta demais. Meinem com M, internet, seria isso? Não, eu quero que você me responda. Se você responder, você me explica. Me explica. Mas não esqueço qual que é o acusativo, outro, precisaria ver na tabela. Porque eu acho que isso é acusativo, Por quê? porque a minha internet é lerda, estou me referindo à internet. Sua Acusando internet, a não, sua internet é lenta, não é isso? Cadê o sujeito? Ah, não, desculpa, sou eu. A minha, eu. Mas não tem eu na frase, não precisa ter eu na frase. Minha conexão com a internet. É internet, na verdade. Estou me referindo à internet. Sim, qual é o sujeito da frase? Seria internet? Sim, seria isso aqui, sujeito. Minha conexão com a internet. Uhum. Se é o sujeito, como é que fica a declinação aqui? Seu sujeito. Ah, porque é uma palavra feminina. E Sim. nesse caso, eu não lembro se era com E no final ou se era com E. Precisaria ver na tabela, eu esqueci. E a Sofis, o que é que a Sofis diz? Acho que é meine Internetverbindung ist sehr langsam, Isto o quê? porque ist so langsam. Lenta demais, passou do ponto. Qual é a palavrinha que você coloca antes de adjetivo? Äh, zu, 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 Su. zu. Meine Internetverbindung ist zu langsam. A zum seria só se estivesse no masculino dativo, né? Né? Zum aqui seria só se estivesse antes de algum substantivo. E masculino dativo, né? Masculino ou neutro, né? Masculino neutro dativo, tá. Isso. Aqui no caso, langsam não é substantivo, então, zu langsam. Ok. Claro, confuso. Eu tenho dificuldade de identificar qual que é dativo, acusativo, porque os dois começam com sujeito, mas tudo bem, eu vou pegando com o tempo, porque ainda não. Mas eu não acho que não é que você tem dificuldade, eu acho que você não teve tempo de se dedicar como a Sofis teve. Só É isso. isso, na verdade. É. As outras eu não consegui fazer, foi mais isso. Exatamente.
Jaime, mas eu vou me dedicando com o tempo. Beleza. Mas, assim, é importante que você tire a dúvida comigo aqui, mesmo que tenha aquela poeirinha de dúvida, é importante você falar agora do que deixar, entendeu? Eu posso te responder agora. Tá, é rapidinho. É que eu não entendi por que que essa seria acusativa e a de baixo nominativo, se os dois começam com sujeito. Tá bom. Vou te falar agora em português, vai ficar bem claro. Ó, eu pago o vinho. Tô ali no bar e tal, no restaurante. Ó, gente, eu pago o vinho, beleza? Eu pago o vinho. Sujeito da frase. Eu. Eu, beleza. E o objeto da frase? O vinho? Exatamente. O vinho é o objeto. Que eu pago. Pago o quê? O vinho. Em alemão, isso aqui seria o... Qual caso? Ah, é... ai, Ich, eu em alemão aqui seria qual caso? nominativo, ixi. E o vinho? Seria acusativo? Correto, seria acusativo. Você pode falar em português assim? Dar ênfase no vinho? Gente, olha só, o vinho eu pago. O vinho aqui, ó, o vinho eu pago. Pode falar assim em português? Pode ou não? Pode. Em alemão também. Ravile, mas por que isso? Pelo mesmo motivo que a gente faz em português, só para dar ênfase em alguma parte da frase. Quando você fala, gente, o vinho eu pago, tá? É porque você tá querendo dar ênfase no vinho. O vinho eu pago. O sentido da frase permaneceu o mesmo, é só uma questão de ênfase. Em alemão dá para fazer a mesma coisa. Então, ó, ich bezahle den Wein. Eu pago o vinho. Ah, isso aqui é bem intuitivo para a maioria das pessoas. Por quê? Frase toda bonitinha, né? Eu, sujeito, pago o vinho. Só que em alemão também você pode fazer isso aqui. Começar com um acusativo, por uma questão de ênfase. Den Wein bezahle. Ó, gente, ó, den Wein bezahle ich. O vinho eu pago. Não é porque eu mudei a ordem das palavras que eu tenho que mudar o caso, não, entendeu? O vinho tá sendo objeto aqui. O que é que eu tô pagando? É o vinho. Eu não vou mudar o caso só porque eu mudei a ordem das palavras na frase. Eu vou ver a função que a palavra tá exercendo na frase. Claro, confuso? Não, eu entendi isso sim. Exatamente. Se Mas, você entendeu isso, é exatamente o que foi aplicado aqui. Eu posso pegar essa frase aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, para ficaria mais intuitivo para você assim, ó. Assim, talvez ficasse mais intuitivo para você. Sie finden meinen Lebenslauf im Anhang. Então, você encontra meu currículo em anexo. Isso aqui seria mais intuitivo? não, a outra também, para mim, é intuitiva. Eu tô tentando só entender realmente, mas finden Sie. Ok, aí meine, nananã, finden Sie in Arm. Ok. Porque lembra daquela regra de verbo na segunda posição? Tipo, isso aqui é a primeira posição, aí o verbo tem que vir na segunda. Não, isso tudo bem. O que eu não tô entendendo é porque um é acusativo e o outro não. Qual? Por que isso aqui é acusativo e esse aqui não? É, Porque é o seguinte, nessa frase aqui, ó, minhas costas doem. Só tem um sujeito aí, minhas costas doem, não tem uma outra coisa, um outro objeto. agora eu peguei. Você não pode inverter e falar, ai, que nem você fez na outra. Entendi, porque é só um sujeito. É, Não pode falar, pago eu vinho. Não posso... Entendi, entendi. pegou? De verdade? Peguei, agora peguei. Obrigada, Rafa. De nada. Beleza, mas na internet verbinde ist zu langsam. Um outro exemplo aqui, ó. É, olha que interessante, imagine só que tu tá... Isso pode acontecer em algum momento, né? Tem duas crianças lá enchendo o, o, a paciência
E aí você que chega para os pais e fala o seguinte, ó. Deine Kinder sind frech. Teus filhos são frech. Gatos, sim. Sapecas, eu acho que você tinha falado. Como é que é? É, tipo sapeca, você tinha falado. Exatamente. Atrevido, desaforado. Exatamente. Deine Kinder sind frech. E aqui agora? Você fala assim, ó. Deine Kinder sind brav. Educados, né? Obedientes. Obedientes. E aqui pode rolar uma confusão com o português, né? Com a palavra bravo, né? Mas é comportado, obediente. E se eu falo aqui, ó, assim, deixa eu copiar. Deine Kinder sind süß. Doce. E aí, qual o significado de Deine Kinder sind süß? Os seus filhos são doces. Exatamente. São fofos, doces nesse sentido. Uhum. Agora, a gente estudou isso aqui, né? O que é que significa sein? Como possessivo. Pode ser ele, pode Pera, ser. pera, pera. Ele? Por que ele? Não é um possessivo? Como Sim, é que não, eu tava naquela tabela, não é isso que você perguntou? isso? Como é que é ele em alemão? É, E sein. como assim? É, é, é ele, correto? E a palavra sein, qual o significado em português? Sein é dele. Não, pera. Isso mesmo, dele. É o possessivo dele, né? Então, é a ele, sein dele. Beleza. Aí tu quer falar assim, ó. A esposa dele é chata. Sein ist chata. Mas anstrengend. Nossa, é muito importante essa palavra. Precisa anotar. Fala pra minha mãe. Sílaba tônica da primeira aí, ó. Anstrengend. A esposa dele é chata. Cansativa, né? Chata, cansativa. Enche o saco. Perfeito. Anstrengend. E aqui a declinação fica como? Com qual letra? Ah, peraí. Nossa, minha mãe tá ouvindo uma peça de teatro lá na cozinha. E aí, qual Ah, letra coloca aqui? com E. Exatamente. Seine Frau ist anstrengend. E aqui, sie em alemão e o i. É o primeiro sie que aparece ali na ordem dos pronomes e tal. Esse primeiro sie aqui é o quê? Ela e fica dela. Show de bola. Ela, dela. Maravilha. Ah, eu quero falar o seguinte. Eu tô no relacionamento com a filha dela. Uma forma de falar isso é Ich bin mit... Aqui eu vou fazer isso aqui. Torta Suzano. Tô junto com a filha dela. Tô no relacionamento com a filha dela. Beleza. Qual a declinação que eu vou colocar aqui? Quais letrinhas? Ihre. Não, e. Peraí. Mit ihr. É de torta, né? Então. Seria com E? Não, por causa da coisinha. Dativo, Por que tá no dativo? por causa do mit. Ah, é verdade. Mit. Zindativo, verdade. Tá bom. Mit. Se tivesse Tá vendo a musiquinha? Lembrei, já sei. É Ihan. É com R no final. ER. Ai, amei. Prestou pra alguma coisa essa musiquinha. Gostei.
Ihre. Ich bin mit ihrer Tochter zusammen. Show de bola. Agora é o seguinte. Hum. Isso aqui, como possessivo, significa o quê? Dela. Uhum. Ela. Só que essa mesma palavra, ou seja, a mesma forma de escrever, também significa vocês. Como é que você vai diferenciar ia, quando significa dela, para ia, quando significa vocês? Como é que você diferencia isso na prática? Contexto. Beleza, contexto, show de bola. Me dá agora exemplos de dois contextos aí. Um quando significa vocês e outro Uhum. contexto quando significa dela. Ok. Wir sind anstrengend. Anstrengend. Ia, peraí, você Wir conjugou como? Ia, sind, vocês são. assim, ia sind? É. Não, a conjugação é diferente. Ai, droga, eu tava pensando no plural. Ihr seid. Ihr Ia seid seid. Ihr seid. anstrengend. Vocês são chatos, cansativos, né? Peraí que, pronto. Anstrengend. Ihr seid anstrengend. Vocês são cansativos. Por que isso aqui significa vocês? Tá conjugando o verbo no plural. Porque Não. tá conjugando um verbo aqui, ou seja, logo depois do pronome ia, quando significa vocês, né? Vem verbo. Claro que o verbo pode vir antes também, a depender da frase, enfim, mas conjuga verbo. Vocês conjuga verbo. E se você usar a palavra ia, significando dela, como é que você faz para diferenciar? O que é que acontece na prática? Seria, por exemplo. E no contexto, poderia ser assim, ia com irra, como eu diria com e no final, irra ou ia? I, Como ficaria? ihre. Ihre Tochter ist schon. Sehr gut. Tá. E qual é a tradução da frase de baixo aqui? O que é que significa ihre? A filha dela é A fi- bonita. Muito bom. Então, como é que você faz para diferenciar ia, que significa vocês, do ia, que significa dela? De acordo com o sujeito, o verbo, a conjugação. A declinação, desculpa, a declinação. Mas se você encontrar assim, ihr Mann ist gente boa. Porque antes do Ah, tá. antes do sujeito da frase, então tá tipo colocando ele como uma posse de alguém. Desculpa, não entendi? Aproxima mais um pouco, porque o áudio está distante. Por direito também. Ia, man, o ia tá, ele acaba se referindo ao sujeito que tá vindo depois, ele acaba trazendo esse sujeito para uma posição de possessivo. E aí o man, que é o sujeito da frase, e o man que ist nett. Exatamente. Então, depois de possessivo, vem sujeito. Vem sujeito, não, vem substantivo, via de regra. Então, quando a palavra for um possessivo, né, meu, teu, tua, dele, dela, via de regra, vem um substantivo depois, não necessariamente sujeito. E quando for verbo, vai conjugar. Ou quando for pronome pessoal, vai conjugar verbo. Beleza?